Olá, gente, tudo bem? Sou eu novamente. Para aquelas pessoas que estão aqui me assistindo, meu muito obrigada. A nossa live semanal, todos os sábados às 18 horas do horário de Brasília, para poderem tirar as dúvidas que vocês possam ter durante a sua rotina, o seu trabalho corriqueiro aí na sua propriedade, no sítio, etc. O tema que vou tratar hoje é bem interessante porque eu vou falar sobre a parte fruticultura de cítricos. Já morei numa região ali de Bauru, Duartina, onde existe inúmeros pomares de grande porte, empregando muita gente, que, claro, a fruticultura, como eu falei para vocês, é extremamente manual, não tem muito o que fazer mecanicamente falando, principalmente quando se trata de colheita. Então, o giro é muito importante, porque atrai pessoas do Nordeste para vir no estado de São Paulo para fazer essa colheita manual. Só para vocês terem ideia. Muitas vezes aqui em São Paulo não se encontra mão de obra para trabalhar nos pomares. Os proprietários de do pomar, ele é obrigado a trazer de fora. O que é considerado agricultura, né, familiar na citricultura tem que ter em torno de pelo menos uns 500 pés para tornar viável o volume colhido, né? Só para vocês terem uma ideia. Dentro da citricultura brasileira é considerado pequeno produtor aquele que tem em torno de 1000 pés na propriedade. E havia bastante pessoas que eu atendia, que eu prestava assistência técnica, consultoria, que tinha esse volume de plantas na propriedade. Então isso acontece. E esse cuidado que eu estou falando para vocês é porque o que acontece? O que me motivou a falar isso? Muitas pessoas falam que é justamente isso. Tem gente que fala que é proibido plantar um pé de laranja no quintal. Não é isso. É que como no campo existe esse controle conjunto, na cidade já não tem. E como é um inseto voador, nada impede de ele se refugiar na cidade e vir infectar esse pomar que foi tratado. Aí é um trabalho que foi jogado fora. Entenderam? Por esse motivo que existe em vários e vários lugares, quem está me assistindo pode afirmar isso, que existe essa troca. Você tem um pé de limão, eu te dou uma muda de maracujá, ou de manga, ou de abacate. Você pode até escolher. Fala, olha, dona fulana de tal, tem constado aqui 5 pés de laranja que vocês vão ter que eliminar. Aí eu te dou 5 mudas, quais são que vocês querem? É isso que eles perguntam. Então é interessante essa troca e existe. Isso tudo para poder resguardar um setor da agricultura de grande porte, muito importante, que atende e emprega inúmeras pessoas, porque a citricultura ainda é manual, principalmente a colheita. Então eles empregam muitas pessoas no campo. Eu acho muito importante frisar isso, deixar isso em observação para vocês entenderem. Então, outro ponto que é extremamente importante também é que muitas vezes a gente acaba fazendo com que um pomar de cítricos tenha alguns problemas no caso de nutrição. Isso é uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Por exemplo, várias pessoas viram para mim e perguntam, Érica, por que o meu pomar ele começa a desenvolver os frutos, quando eles são quase bons ou ainda bem pequenos, eles caem? Isso é uma pergunta muito recorrente. Por que acontece isso? Isso acontece simplesmente pelo principal fato. Muitas pessoas acabam deixando a atenção específica na nutrição das plantas. Então, no caso de uma planta, nós temos que entender como que ela funciona. Uma planta, ela funciona de que forma? Ela só vai segurar o fruto no pé sem abortar espontaneamente ele se tiver faltando nutriente. Então, por exemplo, Érica, mas eu não tenho dinheiro para comprar adubo químico, é muito caro. Então coloca um esterco.
Faz uma cobertura ali com palhada, ou joga o esterco e cobre com palhada, que é roçada, folha seca, assim por diante. Hidrata a planta, porque é outro ponto que muitas pessoas acabam esquecendo. Só que lembrando, se o tronco tá aqui, gente, presta atenção. Se o tronco tá aqui e essa área aqui é onde está o crescimento da copa aqui por cima, ó, lembre-se disso. Vocês vão ter que jogar a água e o nutriente nessa região onde está a projeção da copa, porque aonde está o tronco, pensa bem, é uma frutífera. Essas raízes que estão próximo ao tronco, elas se tornam tão grossas e resistentes que elas não servem para absorver o adubo ou a água que você jogar ali. Então, quando eu era criança, eu colocava no pé das frutas, nas frutíferas, a mangueira aqui pertinho do tronco. Aí meu pai falava, aí ele não vai absorver. Aí eu puxava mais distante, onde a projeção da copa acontece aqui no chão. Então, onde projetou a copa é onde que precisa ir a água e o nutriente. Então, muitas pessoas me questionam isso. E é isso mesmo que acontece. Se existe a falta de produção, a falta não está segurando fruta, não está segurando flor no seu pé de laranja, limão, seja qual cítrico que vocês têm aí no seu quintal, você não vai conseguir manter a produção. Então a planta tem esse comportamento. Então é muito importante vocês colocarem o nutriente onde realmente precisa, porque é isso de que eles precisam para poder se desenvolver. Irrigação é aquilo. Muitas pessoas me perguntam, Érica, qual que é a frequência de irrigação que eu preciso ter dentro do meu pomar? Bom, é um fator muito simples. Pensa primeiro no seguinte ponto. A irrigação tem que atingir as raízes. Nós já sabemos que nós temos que irrigar longe do tronco, porque é onde tem as raízes mais finas, que é o que absorve água e nutriente. Ponto. Isso vocês já entenderam. Outro ponto. A profundidade de água que tem que ter. Bom, para e pensa. Um pé de laranja ou de limão, ele é uma árvore. Pequeno, mas é uma árvore. Qual que é a profundidade onde tem a maior concentração de volume de raízes? Em torno de 30 centímetros de profundidade é o maior volume de raiz de uma planta cítrica, tá? Levando em consideração isso, o que eu falo para as pessoas poderem perceber se existe a necessidade de estar irrigando e qual é o período de intervalo de uma da outra? Primeiro vai partir do seguinte, qual é o sistema de irrigação? Aspersor ou gotejo? Na fruticultura, eu não recomendo o uso do gotejo, porque muitas vezes é tão localizado aquela água que está sendo jogada ali para a planta que não consegue suprir toda a necessidade de água que as demais partes precisam. Por quê? Raciocine comigo. O gotejo, ele não vai conseguir pegar essa área toda a área onde as raízes estão se desenvolvendo. Ela vai, vamos supor que seja 2 fitas. Então ela vai irrigar essa parte e esta aqui. Então raciocine comigo. Imagina quanto tempo que eu tenho que deixar esse gotejador aberto, com gasto de energia elétrica para bomba e etc. E levar água para essa planta até conseguir molhar toda essa área onde tem raiz. Entendeu? O aspersor vai fazer isso colocando, por exemplo, um aspersor de cada lado da planta ou entre plantas, né? Então eu tenho um pé aqui, um aqui, então eu coloco uma planta assim, né? Aí o aspersor, outra planta, aspersor, e assim por diante. Dá para fazer isso também. Ele vai jogar em maior volume, isso é fato. Para você não ter desidratação daquilo que você gastou de energia
e reservatório de água para ir no seu pomar, vocês têm que ter cobertura. Se não for seca, que é aquela cobertura que acaba às vezes atraindo animais peçonhentos, então deixa embaixo da planta vir o capim. E vai chegar uma hora que a própria sombra da árvore vai proteger o solo. Enquanto ela está em desenvolvimento, esse solo fica exposto, porque ela não formou copa. Depois que a planta forma a copa, é só praticar a roçada por baixo da copa da planta. Isso é um ponto. E para você não gastar dinheiro, ou melhor, não perder o dinheiro que você gastou com a aspersão e não perder o dinheiro do que você gastou para puxar a água, o que nós vamos fazer? Cobrir e evitar que ele desidrate. É uma forma da gente ter economia. Existem pomares que eu presto assistência técnica que tem um intervalo de cada 3, 4 dias para poder irrigar de novo. Tudo por causa dessa cobertura. Por isso que sempre eu enfatizo, o solo exposto muitas vezes faz com que essa desidratação seja maior, tá bom? Então tem que fazer isso, não tem jeito. A citricultura também tem esse cuidado. Lembrando que todo sábado, às 18 horas de horário de Brasília, eu vou estar aqui no Instagram fazendo uma live de algum tema, e sempre que vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato aqui ao vivo, que na medida que tiver as perguntas, vou respondendo a todos. Até a semana que vem. Até mais, boa noite. Tchau, gente.